Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha aqui a Rádio RCI, programa Entre Livros está no ar. Hoje, véspera do Dia das Mulheres, e a gente tem então uma programação especial para você, mulher leitora, mulher escritora. A gente vai estar debatendo hoje um livro que fala sobre a temática, né? Mulheres entre Fronteiras. E nós estamos com as duas organizadoras da obra, que é a Silvia Lilian Ferro, ela que é graduada em História na Argentina, tem mestrado em Pensamento Feminista, estudos avançados do terceiro ciclo em História e Instituições Econômicas na Espanha. Na verdade, esse é o tema do doutorado dela, não é isso? Sim, e pós-doutorado também em Pensamento Econômico. E que mais? Menção em Gênero e Políticas Públicas, e ela também é professora adjunta na UNILA. A nossa outra convidada, também organizadora da obra, é Thaís Vieira Tomé. Ela é bacharel em Direito, especialista em Direito Público, é consultora em empresas familiares pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e é presidente da Comissão de Mulheres da OAB-FI. FI é o quê? Desculpa. Eu era, né, na verdade, quando foi publicado o livro. Atualmente eu não estou mais, eu sou ex-presidente no momento. Ok, tudo bem, mas está no currículo, né? Claro que sim. Então a gente recebe aí, né, com as nossas boas-vindas a vocês, que estão representando uma equipe, porque esse livro foi escrito a várias mãos, não é isso? Então eu queria que vocês, né, primeiramente, se vocês quiserem comentar aí sobre a equipe, para a gente poder entrar no tema principal, né, que é assim, qual é o papel da mulher, ou o que vocês fizeram de estudos, né, e análises aí, da participação da mulher em várias áreas, de acordo com vários olhares, como vocês mesmos colocaram, não é isso? Bom, primeiramente, bom dia para todas, bom dia para todos. É um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. E, bom, eu sou argentina, seguramente a audiência já terá prestado conta pelo sotaque. Isso. E esta proposta surgiu de um encontro que tivemos entre Thaís e eu, justamente porque ela estava fazendo um mestrado e estava interessada na temática, e eu também estava interessada em começar. Eu estava recém empossada, fazia um ano que eu estava empossada, e eu queria fazer alguma coisa, algum projeto de extensão, porque era o que eu fazia na Argentina, apoio para as lideranças femininas da sociedade civil. E nos encontramos por intermedio de outra professora da Universidade Federal de Tocantins, virtualmente, que também é autora de um dos capítulos, Cíntia Mara Miranda, e nos encontramos e começamos a pensar com Thaís que parcerias podíamos fazer, porque detectamos que aqui em Foz, na Tríplice Fronteira, realmente existe a necessidade de promover lideranças femininas, de promover activismo de homens e de mulheres que visem a empoderar, a melhorar as condições do convívio entre homens e mulheres, entre as instituições, com as temáticas de gênero. E aí começamos a organizar. Ela ainda estava como presidente da Comissão da Mulher, da Ordem dos Advogados de Foz do Iguaçu, ciclo de extensão. Esse ciclo de extensão visava analisar políticas públicas. E sempre pensamos de uma forma bilíngue, porque a UNILA é bilíngue, mas a região da Tríplice Fronteira teria que ser bilíngue. E nesse momento pensamos em fazer algo plural. Muitas vozes, muito qualificadas. Agora vamos a dar mais detalhes sobre isso. E começamos a andar nessa parceria entre a Comissão da Mulher, da Ordem dos Advogados, representada pela Thaís, e a UNILA, da qual eu faço parte. E realmente foi uma experiência incrível. A primeira parte teórica fui eu que comecei a dar as aulas
das partes teóricas, sobretudo que tem a ver com equidade de gênero, na economia, nos orçamentos, uma série de aspectos muito pouco conhecidos aqui no Brasil e, sobretudo, a problemática dos cuidados. Da necessidade de redistribuir os cuidados entre homens e mulheres nos lares, mas também entre o Estado, as empresas, as famílias. E, após isso, começamos a convidar professoras de outras universidades do Brasil, referentes de organizações civis, agora a Thaís vai comentar um pouco mais, de Paraguai, e outras referentes de organizações da sociedade civil que ministraram palestras incríveis. Realmente foi uma caminhada no 2016 muito intensa e de muito sucesso. Deixo a Thaís com os detalhes das convidadas. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de reiterar o que a Silvia acabou mencionando no início, agradecer, né, a oportunidade pela divulgação do livro. Realmente foi um filho criado a muitas mãos, né? Nós 9 estávamos, são 9 autoras do livro. E tivemos mais várias pessoas que fizeram o ciclo de formação, né? Então, o ciclo de formação durou em torno de 10 meses, né, Silvia? Acho que foi por aí. Ciclo letivo inteiro. Não, ele era aberto para a comunidade em geral, ele foi aberto... Foi só... o livro, assim, mas também, assim, enfim, uma coincidência não, mas uma questão que foram selecionados os melhores artigos, então, que passou por uma série de pareceristas externos, inclusive, e acabou que finalizamos entre 9 mulheres, Mas realmente mais, escreveu. Mas éramos mais, sim, que participaram 14, da formação. 15. Então, o que eu gostaria só de reforçar, que a nossa parceria realmente foi de muito sucesso, e a Silvia, logo que foi empossada aqui em Foz do Iguaçu, tem essa base teórica muito bem solidificada, né? Você acabou lendo o currículo dela, e era uma perspectiva que eu tinha muita afinidade. E pensar além de um debate de mulheres, apesar da gente estar em muitas mulheres, mas era um debate da vida, né? Silvia, isso a gente tinha uma afinidade muito grande, era pensar em melhores condições da vida cotidiana, esse era o nosso tema. De uma perspectiva feminina, mas também sempre muito inclusiva com os homens, que isso era uma coisa que nos diferenciava muito de movimentos feministas tradicionais. Então, isso foi o nosso grande diferencial e a gente queria incluir justamente isso, políticas de cuidado, que é um tema muito pouco difundido no Brasil até o momento, né? Que não é um debate feminino. Então, assim, apesar de ser um debate encampado por nós mulheres, a gente sempre quis incluir muito e eu fiquei responsável pela parte do ciclo da execução, né? Como eu venho de uma área empresarial, eu sou advogada de formação e nós somamos muito nesse aspecto, porque a Silvia é muito da área teórica e acadêmica e nós sempre tivemos esse objetivo de trazer a academia para a sociedade. Então, isso foi um casamento que deu muito certo, nós encontramos muitas experiências que já estavam acontecendo no Brasil. Então, nós trouxemos essas lideranças para fazer a formação do ciclo de formação. Então, nós tivemos muitas referências de empresas que já estavam implementando políticas de gênero, políticas mais inclusivas, que melhorassem a condição de vida da população em geral. Então, nós acabamos trazendo isso para que os alunos tivessem a oportunidade de ver isso na prática, né? Porque a academia já trabalhava isso há muito tempo, mas era um pouco difícil, a gente conseguia visualizar isso muito em movimentos sociais, mas não na execução das empresas e também, assim, para integrar novas empresas a também se responsabilizarem, né, Silvia, por esse debate, porque também parece que era um debate meio na militância política, e não era esse o objetivo. O nosso objetivo era realmente, tipo, o cuidado é uma responsabilidade a ser compartilhada por toda a sociedade, como a Silvia mesmo mencionou, ao Estado, à família, à sociedade civil e à academia também, dando todo esse respaldo teórico. Então, acho que era um pouco mais disso que a gente buscou trabalhar nesse livro, é um livro interdisciplinar, né? O nosso sumário, a gente teve a colaboração da Cíntia Amara de Miranda, que trabalha na área da comunicação, né? Nós temos a professora Ellen, que também é daqui. A professora Ellen é de qual formação? A professora Ellen é professora no curso de Ciências Políticas e Sociologia da UNILA e ela também tem a graduação. Ela tem um currículo enorme e trabalhou muito a questão do trabalho doméstico e justiça, né? O título dela é Preciso Valorizar para Despatriarcalizar. Ela tem um trabalho muito lindo. A Larissa, que participou conosco também, que veio tratar do tema A Escola Deve Falar de Gênero, um estudo no caso das escolas do ensino fundamental de Foz do Iguaçu. Que lembremos que ela era discente e estava fazendo seu TCC
E ela foi integrante do grupo, da equipe de discentes que trabalharam como voluntários na implementação deste ciclo. E ela se formou fazendo este ciclo e ela apresentou a sua pesquisa na Ordem dos Advogados. Ela foi a palestrante do final, assim que no meio passaram muitos frutos, além do livro. Começaram a se dar ao longo desse ciclo, que este livro é dos resultados. Sim, eu acho que foi bem interessante mesmo. A Larissa era aluna, né, como a Silvia mencionou, e foi muito interessante também porque a gente teve aqui em Foz do Iguaçu o debate da Escola Falar sobre Gênero, e ela tem, assim, de uma perspectiva muito acadêmica, né, não num debate político, que eu sei que nós tivemos, Foz do Iguaçu passou por um momento de discussões que para nós, que trabalhávamos com a temática, né, nos causou muito... não muita revolta, mas muitas distorções conceituais, né? E eu acho que vale a pena reforçar, né? Olhar para esse lugar sem preconceito, de um lugar acadêmico, realmente. E a Larissa contribuiu muito para esse debate. Eu acho que o artigo dela, como trata da realidade de Foz do Iguaçu, é muito essencial. Depois a Silvia também contribuiu, além da organização, com aportes da economia do cuidado, né, para um sistema público de cuidados na América Latina. O livro, né, o título dela foi escrito em espanhol. Depois nós tivemos uma colega que são olhares desde o direito, que foi a Adriana de Oliveira Vasconcelos Dandolini, que também levantou a temática do trabalho formal feminino e as desigualdades existentes na atualidade. A Shirley Lori do Ponte também contribuiu. A Shirley também é uma autora aqui de Foz, que contribuiu com a necessidade de políticas públicas para a redistribuição do cuidado. Aqui vou fazer outro parênteses. Podemos. Breve, que nós temos que entrar no intervalo. Shirley do Ponte também é lindo fruto desta caminhada, porque Shirley agora está fazendo mestrado. Y cuando conocimos ella fue se engajando en estas temáticas. Por ejemplo, ella quer trabalhar cuidado. Y o capítulo de ella trata sobre cuidados também. Então, a caminhada da Shirley também, de alguma forma, é parte deste ciclo. E queria valorizar também. Sim, o trabalho dela. E ela também é uma autora daqui de Foz. Sim. Ok, então a gente vai agora abrir um espaço aí para os nossos amigos patrocinadores. Nós retornaremos daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio. Uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Ei, você aí, trabalha o dia todo, estuda, está sem tempo para contratar aquele pacote de internet Power? Conheça o novo site da Linka. Com ele você não enfrenta filas e contrata sem estresse. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. No site da Linka você escolhe o melhor pacote de internet por fibra ótica de 10 a 300 mega. Agenda o dia e o horário da instalação. Define o vencimento da fatura e ainda pode parcelar em até 3 vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.linka.net.br. Anotou? www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Entre Livros fala hoje sobre as mulheres entre as fronteiras.
e a gente estava aí fazendo, né, uma relação aí de quais foram as mulheres que contribuíram para essa obra, não é isso? Aí depois eu queria fazer uma pergunta para vocês. Então vamos só continuar. Então, dos Olhares do Direito, eu termino esse capítulo, né? Além de organizadora, eu escrevi um pouquinho sobre a participação das mulheres nas empresas brasileiras, desafios e perspectivas, que também é muito do lugar que eu trabalho, assim, fazendo um pouco uma abordagem de como as mulheres trabalham hoje em dia muito mais, né? Assim, trabalham nos empregos fora da casa, digamos, mas a gente também tem uma espiral que espelha as mulheres do mercado de trabalho em algum determinado momento. Então, eu faço um pouco uma análise disso. E daí eu gostaria de também deixar a Silvia agora comentar um pouquinho das participações muito especiais. Todas foram muito especiais, mas essas vieram de muito longe para participar do ciclo de debates. Essas autoras participaram e depois elas, inclusive, participaram do livro, que é a Gabriela Cunha Ferraz, que a Silvia pode falar um pouquinho mais. Sí, Gabriela Cunha Ferraz foi palestrante do ciclo, incluso esse ciclo foi, essa atividade, essa palestra foi feita na Unioeste, com o apoio da professora Elaine Volpato, que agradecemos de novo, porque levou todos seus alunos, realmente muitas instituições envolvidas nesta atividade. E nessa palestra ela apresentou o mapa da violência no Brasil. Era um mapeamento de violência de gênero recém publicado no Brasil. E é uma pessoa que ela trabalhou com Caritas, ela mesma criou organizações, ela se especializa em refugiados, em migrações. E ela trabalhava na Secretaria de Políticas para Mulheres Exato. ainda quando ela existia, enfim, enquanto ela não estava totalmente reestruturada, digamos, né? Quando ela chegou à Foz, ficou sabendo que Tinha sido extinta a Secretaria de Políticas para Mulheres, que era também um pouco do movimento político que estava acontecendo no Brasil. Sim, 2016. Foi um pouco, nós também, o livro também trata disso. Eu trato um pouco no meu artigo a respeito dessas sucessivas alterações, que também diz muito sobre a importância da política para a mulher, que nós não temos, né? Aliás, da desimportância no momento. Então, passamos por isso. Não, e Gabriela, no ínterim, depois de que ela palestrou, que foi muito interessante, porque foram integrantes do grupo policial de Maria da Penha, foram A Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha, foram do presente. Serviço Penitenciário. Agente 55. Muitos. E a Gabriela, nesse intermédio entre que se fez a palestra e o livro saiu publicado, que demorou muito, temos que dizer que demorou muito, porque passou por pareceristas, passou por referatos. Esto está publicado pela Edunila, que é a editorial da Unila, e cada artigo foi a pareceristas externos, em forma anônima, para ser avaliados pela sua qualidade. Então, foi um processo bem extenso. Gabriela trabalha em ACNUR, que é uma organização de Nações Unidas, onde ela está trabalhando com refugiados e com as perspectivas de gênero que têm a ver com refugiados. Acho que neste momento deve estar em Moçambique ou Quênia, em algum lugar, porque ela está... E outro dos nossos orgulhos, ainda que estamos orgulhosas de cada uma, foi que também isso foi gestão da Thaís. Ela trouxe a Lilian Soto Badawi, de Paraguai. Ela é médica e ela agora é uma investigadora de um centro de estudos em Assunção, mas ela foi ministra do gabinete do ex-presidente Fernando Lugo em seu momento, ou seja, que ela estava muito envolvida em políticas públicas no seu país. Lilian Soto é paraguaia, obviamente. E ela mesma criou movimentos, partidos políticos só integrados por mulheres, como Cunha Pirendá. Então, é uma pessoa que é referência na região, em Sudamérica, sobre políticas sobre participação públicas. de mulheres também no sistema político, todo o movimento do Paraguai, ela veio trazer uma experiência do Paraguai, muito interessante. E ela é uma pessoa muito academicamente também muito fundamentada, ela é uma pessoa de muita formação. Vida política, ela foi vereadora na Assunção, ela teve uma extensa caminhada política. Na verdade, a obra ela não trata só de temas sobre a fronteira, ela também
tem, né, na sua autoria as mulheres de diferentes Sí. regiões, países, nacionalidades. Eso es engraçado porque en verdad, Mulheres Entre Fronteiras somos las propias organizadoras y autoras, porque justamente son muitas as fronteiras, son fronteiras de nacionalidades, somos brasileiras, eu argentina, paraguaia, no caso da Lilian Soto, somos de diferentes organizações, advogadas, profissionais do direito, a Thaís é empresária, acadêmicas, então as fronteiras... Interdisciplinares também, né? Porque viemos de muitas, então a gente rompeu muitas fronteiras para escrever um livro a 9 mãos. Bacana, né? E por isso também foi extensa a organização deste livro, porque todas essas fronteiras, essa diversidade, havia que gestionar, havia que administrar. Agora, vocês falam muito no livro sobre os cuidados, né, que é uma coisa nova, né, conforme vocês até colocaram. Vocês podem falar um pouquinho o que seriam esses cuidados? E aí, principalmente com relação à questão feminina? Bom, existe uma problemática que tem a ver com grandes cambios demográficos nos mercados laborais que já começaram a acontecer mais tempranamente nos países desenvolvidos. A maior participação das mulheres nos mercados de trabalho assalariados coloca sobre o debate público a necessidade de redistribuir os cuidados. Porque essa maior participação das mulheres no âmbito público, tanto seja no mercado laboral, como científico, como a participação educativa, como qualquer outra atividade, tem que conviver com uma adscrição histórica em quanto a que as responsabilidades dos cuidados dos familiares, tanto sejam crianças, como idosos, como pessoas com necessidades especiais, recaem sobre as mulheres principalmente. Então, como a jornada diária, como o dia terrestre para as mulheres é de 24 horas, tanto como para os homens, conciliar o mundo laboral fora do hogar com as responsabilidades domésticas provoca uma tensão muito grande, porque esse reparto de tempo não é elástico. Não. São as mesmas 24 horas, mas como as mulheres superponem a responsabilidade dos cuidados familiares e domésticos, que se inclui o trabalho doméstico, porque é um cuidado, com a vida laboral fora de casa, essa tensão termina se resolvendo deste modo. Não se democratiza o reparto de cuidados entre homens e mulheres nos lares, os homens não participam paritariamente com as mulheres dos cuidados, e isso o Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística, que faz na Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, uma enquete justamente perguntando quantas horas dedicam homens e mulheres ao trabalho doméstico e de cuidados, e ainda a assimetria, sobretudo em países como o Brasil, é muito grande. O que produz isso? Como se resolve essa tensão? Para não democratizar, para não criar uma tensão dentro do lar, se contrata alguém que cuide. Perfeito. E muitas dessas migrações, e sobretudo acá na Tríplice Fronteira, sempre está a possibilidade da migrante, que quanto mais ilegal melhor, porque assim se pode pagar menos, vai vir a solucionar a falta de reparto equitativo dos cuidados. Como já não temos as avós disponibilizadas, porque as famílias são cada vez mais nucleares, as cidades são mais grandes, já não temos redes de apoios, que sempre o cuidado se delegava em outras mulheres da família. Hoje em dia estão todos trabalhando, ou estão morando longe, então esta migrante Aceita e precisa desse por trabalho. Por um salário que não aceitaria uma compatriota, porque essa compatriota, essa connacional, tem direitos laborais. Esse cuidado tem mais relação, então, com o cuidado da família, do lar, da O cuidado envolve o trabalho doméstico e envolve o cuidado com pessoas idosas e crianças. Ok. Então, né? Então é um pouco disso, um pouco daquilo, resumindo um pouco do que no dia a dia a gente vai ver, que está relacionado com a questão da diminuição das famílias, né? Que é a diminuição da nuclearização. E é a pergunta que a gente poderia fazer. Por que hoje as famílias engravidam menos? Justamente porque então é um pouco disso, é um pouco da reflexão a respeito disso. Quando os dois saem dos seus lares para trabalhar, é claro que não tem quem fique em casa. Então nós não
não podemos mais cuidar dos nossos pais nem dos nossos avós. E isso era uma divisão, um trabalho que sempre foi subentendido como feminino. E hoje é um pouco desse debate que a gente precisa fazer. Então, daqui a pouco, nós não teremos cidadãos nem para sobreviver, né? Nós estamos já nós Transição demográfica. que éramos o país do futuro, da juventude, em pouquíssimos anos, né? As pesquisas do IBGE já dizem isso, seremos um país de idosos. Sim. E é o que está acontecendo, o movimento nos países mais desenvolvidos de incentivar migrações também para lá. Por quê? Porque não tem população jovem para sustentar os idosos. E aí, como a família sai para trabalhar, os idosos vão sendo Não só idosos. para casa de repouso, para casa... E nós não temos políticas públicas para isso. Exatamente. Eles estão abandonados Exato. e daí nós contratamos trabalhadores que se submetem a também, sem qualidade nenhuma. E no fim é o que a gente consegue, e para tudo, né? Tanto para os idosos quanto para as crianças, enfim, para todos os... Sí, porque a eso llamamos infraestructura pública de cuidados. Nós não temos uma ¿Qué estrutura es una preparada. infraestructura pública de cuidados? Suficientes lares de idosos, suficientes creches infantiles, eso son políticas públicas de apoyo aos cuidados. E o cuidado não é um problema ser terceirizado só na família. O cuidado não é um problema nem das mulheres, especificamente, nem das famílias, porque cada criança da sociedade. É sociedade, é da E das sociedade. empresas. As empresas também se beneficiam do trabalho de cuidados, porque uma pessoa pode ser graduada, mas o que dá estabilidade, adaptabilidade a uma sociedade é todo esse trabalho de cuidados. Quando você leva a uma criança a uma festa de nível, você está adaptando essa criança à sua Socialização. sociedade. Uhum. É um passo da socialização. Quando você está levando a seus filhos a atividades no espaço público, você está envolvendo tempo, você está ocupando tempo, que não está ocupando em outra coisa, você está gastando energias físicas e você está fazendo um trabalho muito especializado, porque você está colocando na complexidade de uma sociedade um indivíduo para que seja adaptável. Então, quando esse indivíduo se forme e seja um trabalhador para esse mercado, sua capacidade organizativa de conviver, de suportar a frustração, de não ser violento, não vem da universidade. Uhum, exato, é a socialização. Vem do cuidado. E hoje a gente vê nítido, né? Que não tem cuidado em nenhum lugar. É nítido em todos os lugares. Então, Mesmo os cuidadores profissionais, né? A gente trouxe aqui uma autora, o tema do livro dela era justamente sobre fisioterapia para idosos, o livro dela, e ela falava justamente isso. Mesmo o cuidado do cuidador profissional não é feito por profissionais, né? Porque há uma desvalorização do cuidado. A sociedade não valoriza o cuidado, porque como foi feito pelas mulheres em nome do instinto, como se fosse do amor materno, como se fosse um músculo do corpo quem faz o cuidado, então isso não valia nada para a sociedade. Está valendo agora porque quando você não debate a redistribuição dos cuidados, que não é só entre homens e mulheres, é também entre famílias, Estado e empresas, que acontece? Se tem cada vez menos filhos, há cada vez mais idosos, temos mais expectativa de vida e começa o que em Latinoamérica já começou, que é a transição demográfica. E muitos países estão implementando políticas de apoio aos cuidados. Uruguai tem um Sistema Nacional de Cuidado, Costa Rica tem Sistema Nacional de Cuidados, Chile tem e Argentina agora está tendo muitas políticas de cuidado nesta última etapa. Mas Brasil não discute isso porque acha que tem suficientes cidadãos com 214 milhões. Mas depois de 2058, a curva de crescimento populacional de Brasil vai cair drasticamente. E não vai adiantar fazer reforma tributária, né? Exatamente. E nem reforma da Previdência, porque não teremos cidadãos. Então, cuidar é um problema do país, porque esse cuidado forma cidadãos que sejam adaptáveis, trabalhadores adaptáveis, socialmente equilibrados, minimamente equilibrados. Na violência do convívio social tem a ver com a falta de qualidade dos cuidados, falta de qualidade. Mas a culpabilização sobre as mulheres não vai resolver essa situação, porque os filhos e as filhas são produto de uma decisão ou não, mas que envolve biologicamente homens e mulheres. E ainda que envolvam mulheres e homens e homens, cuidar dos filhos é cuidar do mais importante que tem um Estado, que é um cidadão. E é o futuro do próprio Estado, né? Mas olha, a gente vai então agora chamar os nossos comerciais novamente. Estamos aqui conversando com a Silvia e a Thaís sobre mulheres entre fronteiras. Daqui a pouquinho estamos de volta.
Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Ei, você aí, trabalha o dia todo, estuda, está sem tempo para contratar aquele pacote de internet Power? Conheça o novo site da Linka. Com ele você não enfrenta filas e contrata sem estresse. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. No site da Linka você escolhe o melhor pacote de internet por fibra ótica de 10 a 300 mega. Agenda o dia e o horário da instalação. Define o vencimento da fatura e ainda pode parcelar em até 3 vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.linka.net.br. Anotou? www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos aqui falando então sobre as mulheres entre as fronteiras e esse olhar que vocês trouxeram. Na verdade, vocês dividiram o livro em olhares diferentes, né? São 3 olhares. Olhares desde a academia, desde o direito e desde as organizações da sociedade civil. Então, quer dizer, não é só a mulher, não é só o papel da mulher, e essa discussão ela não é ideológica, né? Ela não é política, ela tem toda uma conotação de mudança cultural mesmo, de como se enxergam as coisas, as realidades que mudaram, né? Hoje não, já faz muito tempo que mulher não fica mais dentro de casa cuidando de ninguém, né? Quer dizer, cuida, mas não de forma exclusiva. Uma função que você nasceu para aquilo, né? E a sociedade precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Que a gente ainda não está conseguindo, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa mais sobre isso. Uma outra coisa que também me chamou a atenção, eu sou economista, fiz ciências econômicas, sou graduada em economia, e você fala sobre economia feminina. Eu não estudei isso na faculdade. Economia do cuidado. Economia do cuidado. Feminino. Não. Não tem uma economia feminina? Não. Economia feminista? Não, há uma economia feminista. Crítica, sim. Há uma economia feminista, mas meu tópico é economia do cuidado. Não, sim, mas existe uma Existe uma economia Pois feminista. eu nunca tinha ouvido falar sobre E isso. incluso já tem 20 ou 30 anos de consagração. Já tem 20 anos, pouquinhos que eu terminei a faculdade. Não, e tem muita produção acadêmica e há grandes economistas que têm esse planteio. E economia do cuidado é precisamente como, desde as próprias ciências econômicas, o cuidado começou a ser tema importante para a economia. Muito vital, porque sem cuidado você não tem produtores, você não tem trabalhadores, você não tem bens, você não tem serviços, você não tem sentido de atividade econômica, porque a produção de bens e de serviços, em realidade, é um meio para a felicidade humana. Mas agora estamos acreditando que a felicidade humana tem que ser sacrificada só para produzir meios de consumo. Então, o cuidado volta a colocar que, sem o cuidado, o completo sistema econômico não funcionaria. E aí isso está em todas as áreas, inclusive na área do direito, né? É um debate que precisa ser levado mais profundamente em todas as áreas. Eu digo que ele está porque ele é um tema da vida humana, das relações. Eu falo sempre para a Silvia da qualidade da vida, da qualidade do convívio. Então não é... E nós percebemos muito isso, né, Silvia, durante o curso, enquanto várias pessoas mencionavam, né, se sentiam parte desse debate e falavam realmente é uma questão que envolve a violência doméstica, a tensão
do lar está se expandindo para todos os lugares. São as empresas com um índice de rotatividade muito alta. O desequilíbrio, então, está por trás, que é, lógico, uma preocupação da economia. Por quê? Porque realmente é uma coisa que não está contabilizada. A dupla jornada de trabalho não está contabilizada, mas quanto isso impacta a qualidade das relações? Quanto isso é motivo de muitos índices de violência física da mulher ou de violência dos filhos, né? Hoje eu tenho me dedicado muito, um tempo para cá, à saúde mental das pessoas. A gente está com um problema de saúde mental, é uma questão de saúde pública já, não é nem uma questão de direito. Né? A questão dos burnout, a quantidade de pessoas de estresse laboral, então tá tudo isso relacionado com a falta de uma rotina, me parece, mais equilibrada da vida cotidiana. E a política de cuidado é um pouco disso. Sim, então, nós não temos cuidado em formar novos cidadãos e tô desconfiada de que a gente não está nem se cuidando bem enquanto adultos saudáveis. Então, é um debate muito mais amplo do que de política pública, é um debate muito de cuidado com a própria vida. Né? E eu me coloco na situação, sou de uma geração um pouco diferente da Silvia, se vocês podem perceber. Era o meu feminismo. A gente se ficaram um pouco na dúvida. Mas eu digo que estamos numa mesma sintonia, porque Silvia, como eu, também tem filhos, nós temos gerações, pais, avós, e estamos no momento atual de produção, né, Silvia? Então, é uma questão a ser produzido, então, é um debate que a gente precisa trazer. Né, de como a gente constrói as nossas relações, vai valer a pena continuar produzindo e sacrificando a nossa qualidade de vida, porque eu vejo níveis de expectativas de vida de 80, 100 anos e a nossa geração não chegará nesse momento. Né? Se a gente não fizer relações mais sustentáveis, nós não chegaremos, ou porque nos matamos dentro dos nossos próprios lares, com o marido, com o agressor, ou porque os nossos filhos se envolveram em episódios criminosos, com drogas, e nós temos muito estresse contra isso. Então, é sobre isso o debate. Incluso mulheres que têm ingressos, que têm recursos, muitas vezes têm agendas tão superlotadas que não conseguem o tempo para fazer um Papa Nicolau ou um exame. Então, e isso tem a ver com a expectativa que está colocada nas mulheres em ser as melhores amas de lar, donas do lar, as melhores mães, as mais prestativas da associatividade, dos grupos religiosos, do trabalho voluntário, ainda as melhores profissionais. Sim. E ainda tem que estudar para crescer. Você não consegue fazer tudo isso sem um custo, sem resignar algo. Então, e o custo, às vezes, é a saúde. Né? Claro, são as superwoman, são as super mulheres que têm que cobrir tantas expectativas e não podem redistribuir com seus companheiros a parte que mais cansa e que mais responsabiliza, que é o trabalho de cuidados domésticos e com os adultos da família e com os doentes. E essa superwoman, essa mulher atarefada, pero carregada de expectativas irrealizáveis em 24 horas diárias, adoece também. Ou não pode se cuidar apropriadamente. Sim. Então, eu agora tenho me estudado um pouco mais, claro, com a apresentação da Silvia, Teorias do Cuidado, mas eu só penso que o cuidado só pode começar com o autocuidado. E eu tenho visto, assim, não tem como cuidar, é a metáfora da máscara de oxigênio. Então, não dá para cuidar do outro, e eu falo porque eu tenho 2 filhos pequenos, e até ontem foi um debate na minha casa a respeito disso. Eu preciso me cuidar. Tipo, eu preciso me colocar na agenda da família. E é muito difícil, né, Silvia? Se colocar, porque, lógico, nós temos rotinas muito atarefadas, mas também é uma reflexão, um convite para o mês de março, até para quem nos está ouvindo, uma reflexão sobre até onde vamos produzir. Né? Até eu faço um questionamento porque realmente tenho 36 anos, mas assim, já me cabe fazer essa reflexão, porque o mundo nos convida à produção incessante, né? E custa muitas vezes a nossa saúde, a saúde das nossas relações, e eu acho que a formação de indivíduos, na minha concepção atual, é muito mais importante, mas é uma questão de privilégio também, de escolhas, e eu acho que esse debate é importante a gente talvez estabelecer nesse mês de março, que é como nós adultos estamos nos cuidando. Então fica aí a pergunta para vocês refletirem nesse minutinho que a gente vai entrar nos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio. Uma das regiões que mais cresce na cidade.
O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Ei, você aí, trabalha o dia todo, estuda, está sem tempo para contratar aquele pacote de internet Power? Conheça o novo site da Linka. Com ele você não enfrenta filas e contrata sem estresse. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. No site da Linka você escolhe o melhor pacote de internet por fibra ótica de 10 a 300 mega. Agenda o dia e o horário da instalação. Define o vencimento da fatura e ainda pode parcelar em até 3 vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.linka.net.br. Anotou? www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Hoje o programa Entre Livros entrevista Thaís e a Silvia, que são as organizadoras da obra Mulheres Entre Fronteiras, Olhares Interdisciplinares desde o Sul, uma publicação da Unila. E vamos lá. Na verdade, a gente trouxe vocês aqui, né, numa data bem próxima ao Dia das Mulheres. E aí, esse dia, para as mulheres, é uma data especial, né, Nancy? Sí, y sería bueno aprovechar para lembrar cuál es el sentido que tem o dia 8 de março. O dia 8 de março não é um dia de celebrar a feminilidade, como se vê atualmente. Dia 8 de março foi instituído como um dia internacional da mulher trabalhadora, porque em realidade essa data se estabeleceu devido a que en marzo muchas das greves y grandes lutas de mulheres trabalhadoras por iguais salarios que os homens, por jornadas de trabalho de 8 horas, para que não trabalhem os filhos pequenos, para ter uma conciliação entre a vida laboral e a vida doméstica, para que as mulheres trabalhadoras tivessem seguro social. As mulheres trabalhadoras durante muito tempo não tiveram seguridade social, proteção social. Então, tergiversar essa data no dia da mulher perfumada, lindinha, docinha, que cozinha bem, não tem nada a ver com o sentido dessa data. É Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, não é dia da feminilidade. Claro que há uma data que é o Dia Internacional do Trabalho, que é o 1º de maio. Mas por que existe o 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, e 8 de março, que é o Dia das Mulheres Trabalhadoras? Porque nos inicios do movimento sindical na Europa, na metade do século XIX, as organizações de trabalhadores, homens, não queriam inserir as trabalhadoras mulheres nas suas demandas gremiais. Muito do movimento sindical, do movimento gremial, quando surgiu, excluiu as mulheres, porque essa ideia de o homem provedor de pão e que a mulher trabalhava só quando o homem não estava na casa, e que trabalhavam mulheres e crianças. Incluso 8 de março também é uma data de uma grande tragédia em que umas mulheres trabalhadoras de fábricas textis dos Estados Unidos, da Cotton, fizeram um protesto e os donos fecharam as portas e queimaram elas dentro. Então, uma data que agora se celebra a feminilidade, quando em realidade é para reflexionar, comemorar, é realmente desesperançador. Você sabe que nós trouxemos aqui o livro Camila Conta Sua História, que é de uma senhora chamada Camila, foi uma política. Ela esteve presente no dia que houve a reunião internacional para definir o 8 de março. Né? E aí a gente conversou bastante sobre isso, né? O contexto que foi criado o 8 de março,
não foi um dia de comemoração no sentido que você está falando, né, das festas da feminilidade da mulher. Né? Embora o capitalismo tenha usado isso, mas assim, também as mulheres se beneficiam, porque, como a gente brincou aqui, né? É bom ganhar um presente de vez em quando, mas... E eu aceito. Mas o presente pode vir em qualquer data. Mas... Sugiro uma coisa mais barata e econômica. Conversem com as suas mulheres. Eu ando muito minimalista. Repartam o trabalho doméstico. Repartam o trabalho, dividam o trabalho. Eu acho que, assim, é um assunto muito delicado. Eu tenho percebido como trabalho com empresas familiares. É um tema... um nó nas empresas familiares. Muitas vezes, assim, o conflito dos relacionamentos implicam a mortalidade das empresas familiares, tem todo um envolvimento nisso também, né? Então, eu acho que aproveitem o mês de março para conversarem e se proporem a ter discursos difíceis, porque a vida também não é feita de facilidades, né? Porque, às vezes, uma flor é muito legal, é bacana, mas... acaba ali. E eu acho que a gente está num nível de maturidade melhor, né? Eu acho que estamos num momento de maior maturidade, de nós adultos conseguirmos resolver nossos conflitos de uma maneira mais pacífica. Então, eu acho importante escutar. E eu tenho visto, assim, muitas famílias sem diálogo algum, talvez por conta de tantas tensões, né, Silvia? E o divórcio é a consequência de não debater estas coisas. Eu acho que sim. Então, assim, interior. eu, na verdade, tenho feito muito agora. Eu estou fazendo uma formação em constelação familiar, porque eu acho que o direito não é suficiente mais nesse momento. Ele tem tensionado ainda mais um cabo já muito tensionado. E eu tenho sempre me socorrido de psicólogos e outras áreas para trabalhar com empresas familiares, porque eu acho que realmente o que nós estamos precisando no momento com as famílias, que é onde eu trabalho especialmente, é de encontrar novos meios de lidar com os conflitos abafados, me parece. E eu sempre gostei de uma boa faxina, então eu continuo faxinando a vida das famílias nesse momento, mas de outras perspectivas. Então eu acho que o mês de março... não precisem comprar flores, não precisem comprar nada. Claro que sim, se for uma flor e uma conversa vai ser muito mais legal. Mas dividam os cuidados, né? Eu acho que tentem escutar, porque eu acho que também hoje está um grande ruído entre homens e mulheres. Acho que ninguém entende nada, me parece que são monólogos e a gente está sem diálogo nenhum. Então é assim, ó, ouça sem preconceito qual é o debate das mulheres, ouça qual é a perspectiva dos homens, né? Porque eu tô achando que a gente tá meio que numa conversa de surdo e louco, assim, não, me mas parece. Uma coisa bacana que eu acho é que antes não havia nenhum tipo de diálogo. Certo? Ok. A mulher, ela tinha seu papel dentro de casa e ponto final, né? Então, você falou do trabalho, eu fiquei pensando nas autoras, mulheres, que tiveram que colocar codinomes masculinos ou que atribuíram aos maridos Sim. os títulos Pintoras, das suas obras, músicas. Mas aí a gente teve um outro movimento que foi radical, né? Que foi político, que tem relação até com uma certa militância feminista mais arraigada e mais... não vou dizer bélica, mas brigona. Radical. Que eu acho que foi para um outro extremo da luta pela mulher. E eu acho que agora a gente está chegando nesse termo que é o que você está trazendo, que é o do diálogo, né? Tem o lado da mulher, tem o lado do homem, que tem toda uma questão cultural que está envolvida na formação, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, se você coloca, olha, a minha necessidade é essa, o que me faz feliz é isso, e você troca, isso você vai conquistando o espaço na base do diálogo. Você não precisa brigar e exigindo um direito, né? Você pode conquistar isso... É que, na verdade, eu acho que a conquista também não vem de modo muito pacífico, ela não vem. Então, é encontrar um equilíbrio. Eu acho que, na verdade, eu vejo assim... Hoje eu tenho feito muitas coisas, treinado muita estratégia, porque eu acho que estratégia é a alma do negócio, né? E eu acho que na questão do gênero é um pouco disso. Você tentar, e também assim, tentar encontrar referenciais femininos, né, Silvia? Que também eu acho que durante muito tempo, talvez a menção que você fez, foi tentar... nos adequarmos, nos masculinizarmos, que foi uma geração anterior... Exatamente.
Que talvez por necessidade, né? Porque eu honro muito esse lugar, porque realmente todo pêndulo vai de um oposto ao outro, isso é certo. Até o pêndulo ficar no meio e talvez a gente está começando a encaixar esse lugar. Então é um trabalho da minha geração, essencialmente, né? Das mulheres da minha geração que tiveram oportunidade de entrar nas escolas no tempo correto, né? De não serem obrigadas a se casar, que eu também acho que isso... De termos opção. Isso eu acho que é um ganho da minha geração, por conta de todos os trabalhos feitos pelas gerações anteriores, o que eu, de fato... Então, é todo um trabalho de continuidade. Sí, a una genealogía social de lutas, porque tal vez o cenário dessas pessoas exigia uma luta mais posicionamento assim. Mais bélica, com certeza. E nossa perspectiva, e falamos muito, é da inclusão. Então, há mulheres que se identificam com as lutas feministas, mulheres que se identificam com as organizações femininas dentro das igrejas, incluso. Há mulheres que se identificam nas organizações da sociedade civil, há mulheres que participam nos partidos políticos. A ideia era fornecer ferramentas teóricas, porque há algo que temos claríssimo. Isto é para melhor convivir entre homens e mulheres. A sociedade. A sociedade Isto é para melhorar nossas relações, para que sejam mais duradeiras, incluso democratizar estes problemas, para que sejam mais duradeiras nossas relações, nossos vínculos, e para pacificar nossas relações sociais. Então, claro, vamos a ter muitos matizes nessa caminhada, mas nossa ideia sempre foi posicionar de uma forma de respeito, de inclusão e de convidar a todas as formas que têm as pessoas de se identificar para construir um mundo melhor. Excelente. Então, eu penso que vocês Vai ler? Um papel, né? Vocês cumpriram um papel importante, né? Na hora que vocês publicam um livro com esse olhar, não é isso? De inclusão, de diálogo, né? De entendimento e deixando uma sementinha, né? De informação para que no futuro essas pesquisas se desenvolvam ainda mais, né, com outras temáticas que nem estão abordadas aqui, e aos poucos a gente vai contribuindo para melhorar e para mudar, né, a cultura da própria sociedade, né? Acho que é um primeiro passo, né? Sim. Mas, enfim, a gente tem aí um minutinho, não sei se vocês querem dar a mensagem final de vocês. A Thaís, porque eu já... Namorem, aproveitem, se relacionem no mês de março. Os namoros não têm que ser violentos. Os Isso. ciúmes não são parte do namoro, não são Isso. parte natural. Eu acho que sim. Eu acho que é vamos importante a construir falar isso. namoros com mais respeito. Eu acho que mais pacificação, Exato. né? Eu acho que talvez o mês de março vai ser isso, porque são as relações que ganham. Relações de uma forma geral, enfim, independente da forma de amor, eu acho que E há recursos pensar no de mês de masculinidade que estão... se construindo também. Nós tivemos não é a uma... violência só uma forma de ser homem. Há outra Exato, forma. não é agressividade, eu acho que tem muito a construir, né? As relações estão vindo de um outro formato, é uma questão muito mais de opção, de escolhas, então eu acho que a gente precisa ser adultos e começar a criar realmente novas formas de se relacionar. Excelente, gente, o programa de hoje foi muito bom. Fica aí então a mensagem para vocês mulheres, para vocês homens, né, para reflexão aí nesse dia 8 de março. A gente se despede então agradecendo aqui imensamente a Silvia Lilian Ferro e a Thaís Vieira Tomé, que são da Unila e fizeram esse livro aqui, ó, organizaram o livro Mulheres Entre Fronteiras. Então, até lá, pessoal. Sexta-feira tem mais Entre Livros. A gente espera vocês. Até lá. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.